Terça-feira, 3 de junho de 2025, bem-vindos à nossa primeira edição do dia. Hoje a gente vai se aprofundar numa relação que, olha, começou cheia de promessas e acabou em ruptura. A aliança entre Elon Musk e Donald Trump. Temos aqui fontes, artigos da Time, Sky News, Reuters, The Guardian, AP News, que detalham bem o que aconteceu nesse período. A nossa missão aqui nessa primeira parte é tentar entender o contexto político da chegada do Musk, né? Quais eram os objetivos dele, as medidas de corte que ele implementou e como isso acabou levando a um desgaste interno bem significativo. Vamos tentar desempacotar isso. O ponto de partida, pelo jeito, foi uma promessa bem ambiciosa do Musk, certo? Exatamente. Ele chegou com essa missão de cortar 2 trilhões de dólares do orçamento federal. E para isso criaram um departamento novo, né? O Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, que ficou sob o comando dele. A ideia era aplicar uma lógica meio empresarial, sabe? De corte de custos, otimização. Direto na máquina pública. E como é que isso funcionou na prática? Porque prometer é uma coisa, né? Agora, executar isso lá em Washington é outra história. Pois é. E a execução, segundo as fontes, foi bem rápida e, assim, drástica. Agências inteiras foram reestruturadas ou simplesmente eliminadas. Sério? Tipo quais? Um exemplo que aparece bastante é o da USAID, a Agência de Desenvolvimento Internacional. Essencial para a ajuda humanitária, né? Principalmente no sul global. Nossa, USAID. Sim, e as fontes falam em cerca de 260 mil funcionários federais que foram impactados, seja por demissão mesmo, aposentadoria antecipada ou aqueles acordos de desligamento. 260 mil pessoas? Caramba! O impacto disso deve ter sido enorme. Imenso e imediato. As fontes apontam interrupções em programas vitais de saúde pública. Ah, não. Coisas como campanhas de vacinação, prevenção ao HIV, combate à malária, programas que dependiam diretamente desse financiamento, dessa estrutura federal, que foi cortada ou desmantelada. Milhões de pessoas, segundo o que a AP News e o The Guardian relataram, ficaram sem acesso a tratamentos essenciais, assim, da noite para o dia. Mas a narrativa inicial que venderam era de austeridade, né? De acabar com o desperdício, desburocratizar. O DOGE até anunciou uns números de economia, não foi? Sim, anunciaram. O DOGE falou numa economia de 175 bilhões de dólares. Só que aí, claro, entram as análises mais críticas, né? Entendi. Veículos como a Time e a Sky News começaram a questionar essa cifra. A Reuters, por exemplo, sugeriu que o número talvez estivesse inflado. E que os custos sociais, o desmonte institucional, superaram e muito qualquer ganho fiscal que pudesse ter existido de verdade. Quer dizer, o discurso era de corte radical, mas na prática, para algumas dessas fontes, pareceu mais um ajuste mal feito que causou danos colaterais gigantescos. E enquanto isso acontecia, assim, nos bastidores da máquina pública, a imagem do Musk parecia só crescer, né? As fontes descrevem um acesso quase sem limites para um conselheiro. Sem dúvida. Ele não era um simples consultor, né? Participava de reuniões importantes com líderes estrangeiros, tinha acesso livre ao Salão Oval. Impressionante. A Time chegou a botar ele na capa, retratando quase como o poder por trás do poder em Washington. Tem até aquele episódio que comentaram dele levando o filho pequeno, o X, Lembro disso. para o encontro oficial com Trump. Isso mostra uma informalidade, um nível de acesso, assim, realmente notável. Ok, então a gente tem essa figura super poderosa, com essa missão ambiciosa, ações drásticas. Mas as fontes também indicam que nem tudo era, digamos, tranquilo. Onde que começaram a aparecer as rachaduras? Olha, pelo que The Guardian e AP News detalham, as tensões internas eram constantes. Brigas com o secretário do Tesouro por causa de política fiscal, conflitos com o conselheiro comercial Peter Navarro sobre tarifas, estratégia econômica, parece que o estilo dele, né? Mais direto, talvez meio abrasivo, vindo da tecnologia, dos negócios. É, diferente. Bateu de frente com a cultura política, com as disputas de poder que existem em qualquer governo, né? E isso começou a ter um custo político para ele, então? Exato. O que é interessante
se a gente junta as informações das várias fontes, é que a presença e as ações do Musk começaram a incomodar não só os adversários, mas gente dentro do próprio Partido Republicano da base aliada. Sério? Até a base aliada? Sim, aquela ideia do guru da eficiência, sabe? De uma gestão puramente técnica apolítica. Começou a ruir. A realidade da política, com seus acordos, lealdades, resistências, se mostrou bem mais complexa do que talvez ele esperasse. Então, a promessa de eficiência acabou sendo meio que engolida pela própria dinâmica do poder lá em Washington. Parece que sim. Nos últimos meses dele por lá, as fontes descrevem um esvaziamento gradual da influência dele. A frequência na Casa Branca diminuiu. As funções ficaram mais secundárias. Aquele que chegou como o salvador da eficiência acabou virando uma figura controversa e, segundo alguns relatos, até meio impopular dentro do próprio governo que ele veio para reformar. Essa tentativa de impor uma visão muito tecnocrática num governo com uma carga ideológica forte e práticas internas já conflituosas parece que chegou num beco sem saída. O que leva a gente a pensar sobre a natureza dessas colaborações, né? Entre figuras do mundo empresarial e o poder político. A saída do Musk, como as fontes descrevem, não parece ser só o fim de uma parceria. Talvez seja um sintoma das dificuldades de misturar essas duas esferas tão diferentes, ainda mais sob alta pressão e com agendas tão fortes. Deixa uma questão no ar, né? Até que ponto essa eficiência empresarial, muito focada em métrica, em resultado financeiro, pode ser transplantada direto para a complexidade da gestão pública, que envolve fatores sociais, políticos, humanos, que não cabem numa planilha, né? Exatamente, uma reflexão importante. Bom, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para continuar nossa exploração. Bom, voltando aqui, a saída do Elon Musk da Casa Branca, ela abre uma porta interessante pra gente, né? Abre sim. Fontes como a BBC, o El País, a Reuters, elas não veem isso só como uma briga pessoal. É mais um ponto de partida para a gente entender as consequências maiores, sabe? Institucionais, geopolíticas da administração Trump. Exato. Ok, então vamos tentar desempacotar isso. Essa ruptura parece que, expõe as tensões de um governo que tentou misturar uma lógica meio empresarial com um jeito de fazer política mais assertivo, talvez até autoritário. O que isso mostra no geral? Olha, é fundamental a gente entender o contexto daquela administração, né? Foi uma gestão marcada, assim, por muitos decretos unilaterais. Sim. Muitos confrontos com o judiciário e um clima quase permanente de conflito. As fontes que a gente olhou detalham isso bem. Por exemplo, as políticas de imigração. Houve restrições fortes para estudantes estrangeiros, monitoramento de redes sociais, bloqueio de entrevista consular. Nossa. Isso impactou direto instituições como Harvard, sabe? Aumentou deportação. E aquelas divergências sobre vistos, os H-1B e protecionismo que o Musk tinha, isso já não era uma pista dessa tensão toda mesmo antes dele sair? Tipo um choque de como ver o talento global na economia? Sim, com certeza. Essa tensão sobre vistos e protecionismo era um pano de fundo importante ali. E tem mais, né? A justificativa da segurança nacional. Ah, sim. Usada pra tudo, né? Pois é. A DW, o Washington Post, eles documentaram como isso foi usado pra justificar, sim, medidas bem drásticas. Restrições a jornalistas, expulsão de diplomatas. Caramba! Retaliações até contra tribunais estrangeiros, organismos internacionais, e tem aqueles relatos que vazaram, né? Do Departamento de Estado. Sobre o quê? Sobre o uso de algoritmos para monitorar trabalhadores estrangeiros nas redes sociais. Uma vigilância que, para alguns, parecia mais um controle ideológico mesmo. E os conflitos de interesse do próprio Musk? Aquilo que a Reuters e o Huffington Post apontaram. Como isso entra na história? Isso é parte importante também. Teve a questão da promoção dos serviços da Starlink, né? Tentativas de fazer agências do governo comprarem carros da Tesla. E aquela demissão controversada de inspetores que justamente fiscalizavam a Tesla.
E ainda tem os masqueteiros, lembra? Lembro, os programadores que ele levou. Isso. Acabaram virando um símbolo para alguns analistas dessa abordagem mais tecnocrática, meio vista como improvisada, sabe? Desconectada das rotinas, das normas, das instituições. E aqui a análise fica muito interessante. O El País sugere que talvez o Musk seja mais um sintoma do que a causa disso tudo. Interessante essa leitura. Que a relação deles foi tipo uma aliança de conveniência, né? E quando racha, expõe o fracasso da ideia de governar um país só com a lógica da empresa privada, sabe? Tentando tirar do caminho a mediação institucional, o debate. O contraditório. Exato. E tudo isso num cenário de baixa aprovação popular para o Trump, com o Congresso meio parado, e aquela aposta forte em ordens executivas, em bater de frente com o tal Estado profundo, né? A burocracia que resiste. O fascinante é justamente isso, conectar essa ruptura com as fraturas internas do próprio projeto político do Trump. Faz sentido. A análise do El País, ela destaca consequências bem claras. Um governo que parece que se alimenta de crise, sabe? Mas que tem dificuldade em construir solução que dure. A gente vê uma troca. Planejamento por impulso, governabilidade negociada por decreto, diálogo por força. Exato. Diálogo por demonstração de força. Isso cria uma dependência de instabilidade constante. E como as fontes apontam, isso traz um risco, né? Um risco de transbordar para uma crise constitucional mais séria. Complicado. E o próprio Musk admitiu, numa entrevista para a CBS, que a experiência no governo deixou ele marcado, politicamente e pessoalmente. Então tá, o que a gente tira disso tudo, afinal? Essa saída barulhenta do Musk da Casa Branca, ela parece que joga uma luz sobre um padrão de governança focado na ruptura, no confronto como método mesmo. É uma forma de operar, né? Pois é. E o legado disso é um rastro de segurança jurídica, uma tensão institucional que fica. Aí fica a provocação para a gente pensar. Quando um jeito de governar transforma a exceção em regra e o decisionismo vira método, que tipo de precedente ou de vulnerabilidade isso cria para as instituições no longo prazo? Não importa quem esteja no comando depois, né? Uma questão fundamental, sem dúvida, para pensar o futuro da governança. Exatamente. Com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje. Foi ótimo explorar essas fontes e trocar essas ideias aqui. Sempre bom. E para quem nos acompanha, lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, ao meio-dia e às 5 da tarde. E também aos sábados, ao meio-dia. Um abraço e até a próxima.